Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café e Estratégias, um espaço feito com alma para quem sabe que na saúde, comunicar com clareza e empreender com propósito é também uma forma de cuidar. Já se inscreve logo nesse canal, pois toda semana nós temos um conteúdo de valor para você que deseja impulsionar a sua carreira na saúde com propósito. E se tem uma coisa que transforma qualquer consultório, clínica ou negócio em saúde, é o jeito de pensar e de se comunicar. E nesse episódio do Café Estratégias, eu recebo duas convidadas que representam exatamente isso: visão empreendedora, coragem e posicionamento com propósito. Ana Amélia e Juliana são psicólogas com especializações em RH e medicina do trabalho, fundadoras da Santé Group, que é uma empresa que vem unindo cuidado, gestão e desenvolvimento humano com excelência. E também são idealizadoras do curso de oratória TOM, isso mesmo, Transforme Oratória em Movimento, voltado para quem quer se comunicar com segurança e clareza. E hoje nós vamos conversar sobre mentalidade empreendedora, comunicação estratégica e o quanto a saúde corporativa pode e deve ser vista como parte da gestão inteligente de qualquer negócio. Então vamos nessa? Pega aí o seu café, papel e caneta na mão, pois hoje nós teremos muitas estratégias por aqui. Já me ajudem a receber com muito carinho Juliana e Ana Amélia. Oi, que prazer receber vocês aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom, estamos muito felizes por estarmos aqui. E eu fiz um resumo, né, sobre Foi. aí a história de vocês e queria que vocês se apresentassem novamente, já contando pra gente como foi que surgiu essa parceria da Santé Group, que já revoluciona aí a nossa cidade. Conta pra gente. Chegando. Ju, fica à vontade, comece. Então, sou Juliana, psicóloga. Trabalho hoje com a psicologia do trabalho, voltada para a área de medicina e segurança do trabalho. Também sou técnica de segurança do trabalho. Sou sócia fundadora da Santé Group. Iniciamos lá em 2023, inicialmente como clínica de medicina e segurança do trabalho. E aí, vendo a necessidade do mercado local, convidei Ana, em 2024, que é super expert na área do RH, para empreender junto comigo e elaborar ainda mais todo esse trabalho da Santé Group. E Ana cá está comigo, fazendo um trabalho maravilhoso. E essa dupla promete, hein? Conta um pouquinho aí, Ana. É bem interessante esse movimento, né? Até o Tom, ele fala muito sobre movimento, gera movimento. E eu sempre falo também isso para os meus mentorados, porque foi dessa inquietação que eu tinha enquanto CLT, até poucos meses atrás, que eu comecei a me movimentar efetivamente para ter o meu próprio negócio. Sim. Foi algo que eu sempre tive vontade, eu sempre pensava, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer de diferente? Mesmo trabalhando, e a ideia inicial era conciliar as duas coisas. E eu fiz esse movimento, essa transição com calma, com responsabilidade, porque não é fácil sair do CLT. Eu com mais de 15 anos de experiência, também psicóloga, comecei em empresas e de lá fiquei. Eu até costumo dizer que o RH me escolheu, porque foi nesse movimento de dizer, olha, me formei psicóloga e agora eu faço o quê? E na época, o RH é o que mais empregava mais rápido. Então eu fiz a inserção dentro dos recursos humanos e aqui cresci, fiz carreira. Então eu comecei a me inquietar, o que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu posso fazer que tenha a minha cara? Foi quando eu desenvolvi uma mentoria de carreira e resultados, justamente voltada para o RH, porque as pessoas me procuravam muito, principalmente no LinkedIn. Isso. Ana, me ajude, o que é que eu faço, como é que eu consigo um emprego e etc. Eu comecei a fazer isso de maneira intencional e direcionada com ferramentas. Quando conheci Juliana, e Juliana fez, Ana, o mercado da medicina e da segurança pede muito recursos humanos. Sim. Porque hoje o RH das empresas é muito focado em departamento pessoal. E quando a gente fala em RH especificamente, a gente está falando de diagnóstico organizacional, entender se a empresa possui um organograma estruturado, descrição de cargo, se de fato as pessoas estão sentadas na cadeira correta. Quando a gente fala também a respeito de treinamento e desenvolvimento das pessoas, que isso é muito importante, é um pilar básico hoje para qualquer empresa. E a empresa que não pensa nisso, de fato, ela está fadada a se manter no mesmo lugar ou ela vai crescer de maneira desordenada. E eu disse sim. Digo, vamos. E nesse contexto e nesse processo, eu
saí do CLT, eu comecei, de fato, hoje, eu digo, gente, o frio na barriga deu, mas a coragem, sempre, todos os dias. É um carrossel de emoções. Mas faz parte desse processo, desse movimento. E veio também o Tom. Então, nesse contexto, porque eu juntei o Desperte e Alcance com tudo que eu aprendi com comunicação, oratória, posicionamento, imagem pessoal, enfim. Então, a gente consegue hoje ter um combo de possibilidades de crescimento e de desenvolvimento e para gerar oportunidade na vida das pessoas, que eu costumo dizer que é o meu propósito. Sem dúvida. E aí uniram os propósitos, né? Medicina e oferecer, né, Dani, esse serviço diferenciado, porque a medicina e a segurança do trabalho precisa muito do apoio do RH, assim como o RH também precisa, né? Então, são 3 áreas que elas se conversam muito e precisam muito estar unidas ali no mesmo propósito, que é garantir a saúde do colaborador e, obviamente, a produtividade dele. Sem dúvida. Conversam muito entre si. E vocês pegaram uma formação que é totalmente na saúde, que é psicologia, né? E hoje vocês vivem do empreendedorismo nessa área, que a grande maioria dos nossos ouvintes são profissionais da saúde, né? São donos de consultórios, de clínicas e querem exatamente saber como é essa transição aí para esse empreendedorismo. Mas tem muitos desafios, né? Me conta aí se é só comigo que tem desafio para empreender na saúde, ou se vocês também enfrentaram e como foram os principais desafios para empreender na saúde. Conta aí para o nosso ouvinte. Os desafios são diários, né? Muitas vezes os empresários da saúde, eles não percebem que a gente precisa investir em tecnologia, em inovação, em entender de leis sociais, em entender sobre contabilidade. Então, tudo isso... empreender, fazer a gestão é muito mais do que saber fazer aquilo que você se propõe, tá? Então, eu sou psicóloga, eu entendo da psicologia clínica, mas tem todo um conjunto por trás para fazer aquele empreendimento funcionar. Então, tem precificação, tem vários fatores. E a gente precisa estar constantemente atento às mudanças, né? Porque as leis sociais, contábeis, fiscais, elas mudam quase que diariamente. Então, é um constante aprendizado, constante leitura e aprendizado. E a preocupação também com a experiência do usuário. Sim. A gente fica muito preocupado em fazer a clínica funcionar da melhor forma para que o colaborador que venha, ele seja bem atendido, ele tenha uma boa experiência, para que a empresa também fique satisfeita. A gente percebe muito que em algumas situações os empresários estão muito mais focados em valores, né, do que na experiência. Sim. E a gente busca sempre atrelar as duas coisas. É investimento. As pessoas é o principal investimento da empresa. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, tudo gera mais sentido. Então, não adianta o colaborador passar o dia inteiro lá na clínica, esperando atendimento. Ele vai ficar estressado, vai ficar aborrecido, com fome. Não, a gente precisa atrelar as duas coisas. Então, esse é um movimento que a gente tem feito e tem sido um desafio muito grande, porque muitas vezes o empresário pensa muito no preço. Não pensa no investimento de valor. E a gente trabalha muito com valor, porque uma coisa que conectou muito a minha Juliana foi o propósito. A gente não trabalha, a gente não faz as coisas simplesmente por fazer. O dinheiro ele é importante, ele é essencial para a roda girar, mas ele não é a única coisa que importa para nós, enquanto empresárias. Por isso que a gente sempre busca pensar, equilibrar, investir. Vamos investir em quê? Quando? Como? Qual é o retorno que isso vai trazer para a gente? Ele, de fato, está elencado, está atrelado ao nosso propósito? Se sim, vamos seguir. Se não, vamos pensar. Então, a gente precisa repensar o tempo todo como fazer da melhor forma essa roda girar. Foi maravilhosa essa sua colocação, Ana, porque é bem disruptivo isso. A gente levar a medicina do trabalho, que é algo que as pessoas só cumprem tabela praticamente, né? Só faz por obrigação, né? E olha exatamente o preço. Mas a gente precisa entender que a medicina do trabalho, ela vai muito mais além. Pela experiência daquele funcionário que está ali, porque como a Ana bem disse, o funcionário ele volta para a empresa mais feliz, porque ele foi bem atendido, foi bem tratado. Então, isso faz uma diferença enorme no dia dele ali e nos dias após. Mas também pensar em quais as necessidades que a gente precisa avaliar quando oferece um serviço desse e quando contrata. Porque existe ali toda uma obrigatoriedade de legislação. Então, a clínica de medicina do trabalho, ela precisa estar inscrita no CRM, ela precisa que o médico diretor tenha o RQI em medicina do trabalho, então não pode ser qualquer médico a ser diretor. Os equipamentos precisam estar calibrados em dia. Então, tem uma série de obrigações ali
primeiro, para que se faça cumprir o que está na norma, mas também para garantir que aquele funcionário esteja sendo bem avaliado, fazer uma boa anamnese. É muito comum, né, Ana? As clínicas faz aquela avaliação ocupacional bem rapidinha, né? Às vezes o profissional nem olha direito para a cara e fala, não, tá apto. E não é assim, a gente precisa investigar, precisa ter essa relação próxima com o RH, né? E de repente fazer alguma adaptação no dia a dia daquele funcionário. Então tem toda aí uma série de coisas para a gente cuidar realmente daquele funcionário. Daquela pessoa, né? Com certeza, Juliana. E hoje, quem tem essa visão, a gente percebe que sai na frente. Porque produto, a gente sabe que é commodity hoje, né? Isso. Independente da especialidade de quem está nos ouvindo hoje, você que é da área da saúde, com certeza tem vários outros especialistas que também atendem aí a especialidade como a sua. Mas a experiência do paciente, esse cuidado com a pessoa que está ali na sua frente, é o que vai te diferenciar no mercado. E é por isso que hoje a Santé já é super conhecida, né, no RN. E aí vocês fizeram esse mix entre a técnica e a visão de negócio, né? Que eu percebo que vocês duas têm isso, né? A técnica na psicologia, a técnica no RH, mas a visão de negócio, de que é uma empresa. Isso. Por que eu gosto muito de frisar isso? Porque às vezes o médico, o próximo passo é montar uma clínica, que até muitos são clientes de vocês, né? E aí ele monta aquela clínica, mas ele esquece que essa clínica é uma empresa. E aí ela chega lá, né? Esse colaborador, ou a secretária, ou a enfermeira, ou o técnico que trabalha naquela clínica, chega para fazer um exame na medicina de trabalho, que também é obrigatório, né? Para vocês. E talvez esse médico perdeu a sensibilidade de que ele tá tratando com pessoas. Acontece isso, meninas? E esse episódio é exatamente para ajudar os profissionais que realmente querem galgar aí novos pilares na sua carreira, na sua profissão e crescer de forma sustentável, mas com propósito, com alma, como a gente fala aqui. E o que vocês acham que a gente precisa para essa junção da técnica com a visão de negócio, para que dê certo na área de vocês? O que é que a gente busca o tempo todo nesse movimento? Trazer pessoas que estejam de fato conectadas com o que a gente acredita. E a gente teve até aqui muita sorte, porque os médicos que trabalham conosco, eles entendem essa necessidade, eles entendem essa preocupação. Já tiveram situações em que Juliana ficou vários momentos em ligação, seja com um médico ou com outro, porque existe essa preocupação, esse excesso de zelo para que a coisa aconteça da forma correta. Olha, não há recomendação X, há recomendação Y, preste atenção nisso, vamos voltar atrás, assim, assado. Então, o que eu entendo é que quando a gente presta um serviço de qualidade, a gente consegue garantir esse tipo de movimento. Quando a gente começa a focar muito mais em quantidade, a coisa ela se perde. Exato. Então, se eu pudesse deixar um recado aí para os médicos, é que sempre lembrem da qualidade. A qualidade do atendimento. E a gente vê muito isso hoje em dia. Está muito em alta essa perspectiva de que as clínicas elas precisam estar focadas na experiência do cliente, né? Do usuário. E esse é um ponto que eu acho que é inegociável. A gente precisa, de fato, olhar para esse pilar de experiência. Mas é um funcionário que vai trabalhar numa construção, numa obra X, ou vai trabalhar no supermercado Y. Ok, mas ele é uma pessoa. Então, quando a gente esquece disso, para nós, perde o sentido. Ele não é só um número, né? Ele é um ser humano ali. Obviamente, ele é um ser humano que produz. Ele precisa produzir no trabalho dele, mas antes de tudo ele é um ser humano. Então a gente precisa olhar o indivíduo como um ser humano mesmo, com atenção, com gentileza, né? E como a Ana disse, às vezes as empresas focam muito na quantidade e aí perde esse olhar humano, né? Esse cuidado com o outro. Sim. Então eu acho que dá pra gente mesclar as duas coisas. Empreender, sim, obviamente, ganhar dinheiro, todo mundo precisa, mas também ter o cuidado, né, com aquele que tá ali à nossa frente. Isso em qualquer área, né, Qualquer gente? área. Não só na área da medicina do Qualquer trabalho, área. da RH, mas para você
que é profissional, a gente precisa ter essa visão. E aí, as duas saíram do mundo corporativo, né? Apesar de serem psicólogas, trabalhavam como CLT. E nós temos várias psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas que também hoje não ainda empreendem na sua formação. Não monetizam de outras formas, a não ser aquele vínculo ali, ou em um concurso público, né? Ou em uma CLT. E vocês que são psicólogas, a gente sabe que a mentalidade empreendedora para vocês chegarem até aqui, com certeza foi o diferencial, né? Ou não? Sim. Me contem aí, conta um pouquinho para quem é psicólogo também e tem esse sonho de deixar a Ana, você que acabou de sair aí tá fresquinha, né? Juliana também, que saiu há um tempo da CLT para empreender. Como é que a gente faz se atenta para essa virada de chave? Que eu acho que não é uma virada, são várias chavinhas, né? Várias chavinhas para virar, né? E a importância dessa mentalidade, será que é pequena, grande? Como é para o negócio dar certo? Tem que pensar grande, né? Eu acredito que é pensar com estratégia, né? A Ana fala muito isso, ela se programou muito para, de fato, sair do CLT. Então, primeiro é você traçar uma estratégia, entender o que é que você procura, quais são as suas possibilidades, qual é o público que você quer atingir, como é que você quer estruturar a sua empresa, pensar, obviamente, na questão financeira, quanto é que você tem para investir, então fazer todo esse planejamento mesmo estratégico, aonde você quer chegar daqui a um ano, curto prazo, médio prazo, longo prazo, e estudar. E eu falo sempre, estudar além da sua profissão. Então, se você é psicóloga, ok, a gente subentende que o seu conhecimento em psicologia você já tem. Mas, de novo, vamos estudar sobre lei social, vamos estudar sobre contabilidade. Eu falo muito que na faculdade, às vezes os colegas dizem, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um MEI para mim. Gente, psicólogo não pode ser MEI. Então, às vezes é uma coisa que parece simples, mas quando você vai ali empreender, você acaba se deparando com situações que vão precisar do seu conhecimento, né? E esse Isso é uma coisa. Esse conhecimento além do técnico, né, Ju? Além do técnico. Porque hoje o que a gente percebe em todos os mercados, mas principalmente na área da saúde, é que os profissionais ainda se especializam muito no técnico e esquecem desse olhar holístico. Isso. De estudar sobre posicionamento, liderança, gestão, oratória, marketing, vendas, que são pilares fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, né? E hoje a rede social, ela está muito em alta. A gente, inclusive, consegue ver muitos médicos que saíram da retaguarda e foram para a tela. Para que eles consigam gerar essa autoridade. Porque quem não fala, quem não se posiciona, não é visto, não é lembrado e não vai ser reconhecido. Então, é um movimento que, de fato, precisa acontecer para todos. Não há exceções. Tudo bem, você não quer fazer? Beleza, você vai continuar com a sua clínica do jeito que ela está, mas se você quer impulsionar e crescer, evoluir, você precisa fazer movimentos diferentes. E quando a gente fala em clínica, essa é a ideia. Então, a gente tem cada vez mais estruturado o nosso negócio para que ele consiga ter esse posicionamento. Tanto na frente comercial, quanto na frente de posicionamento em redes sociais, e assim vai. E falando até nessa questão do que é que leva uma pessoa a sair do CLT para empreender, é uma inquietação. Eu até fiz uma palestra sábado e no meio da conversa com algumas pessoas, uma estudante de psicologia, ela falou pra mim que o sonho dela é abrir uma consultoria de RH. E quando eu contei pra ela a minha história na palestra, depois ela falou comigo, nossa, inspiração. Exatamente esse é o caminho que eu quero seguir. Porque eu comecei como analista e fui galgando meu espaço. No meio do caminho, tropecei, caí, levantei, e assim foi, porque a vida é um looping. Mas o importante é você se inquietar. É você o tempo todo perceber que o que você já faz é bom sim, mas pode ser melhor. E eu sempre falei isso pros meus times. Não há nada que seja bom que não possa melhorar. Tá tudo bem, tá ótimo, mas o que é que a gente pode fazer a mais? Porque é nesse processo de inquietação, é nesse processo de desenvolvimento que a gente consegue sair do lugar. Então, foi aí que eu percebi, opa, eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Mas eu posso fazer mais diferente em um outro lugar. Então, foi nesse processo de inquietação que eu estudei muito e sempre fui essa referência de estudar. Até aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse, porque na planilha XPTO, quando a gente faz uma análise, não sei o que. Aí eu falei, Ana, você estudou Power BI? Eu digo, sim, estudei Power BI. Mas o que é que tem a ver? Eu digo, tudo tem a ver.
Porque você precisa ter causa, você precisa ter análise, você precisa saber o que você está falando. Então, eu sempre falo também, não precisa ser expert em tudo, até porque ninguém consegue. Mas precisa básico, né? Conhecer um pouco de tudo para ter repertório. Sim. Você chegar numa mesa, você conseguir se posicionar, conversar sobre tudo, ouvir bastante também para aprender com as pessoas que estão ali. E a famosa internet, porque não há conteúdo que eu não vá lá na internet. Até brinco muito lá, pesquisa no Google. Nosso amigo Google. É um aliado. Sim. E o próprio ChatGPT e a inteligência artificial YouTube, também aulas gratuitas, são né? aliados importantes. Então, eu acredito que a base do CLT para o empreendedorismo é inquietação. Sem dúvida. Conhecimento. O Café Estratégias nasceu dessa inquietação e dessa vontade de ajudar você a, de fato, ter essa experiência, né? Ter toda essa bagagem através de episódios que tragam essa vivência para você. Porque a gente sabe que hoje a vida é tão corrida, né? E se a gente puder simplificar e ajudar, essa é a nossa missão enquanto empreendedoras, né? Se a gente puder levar conteúdo de qualidade que vai agregar na sua prática com propósito, é isso que a gente quer. Então, já aí começa a seguir esse canal, porque toda semana tem estratégia aqui que muda a vida, viu? E que cria histórias. E vocês, como psicólogas, eu não sei se vocês observam isso, mas vocês percebem que ainda tem muitas crenças limitantes na saúde para essas pessoas, de fato, mesmo com essa inquietação, colocar em movimento os seus talentos para empreender, para buscar lugares maiores, melhores para a carreira. O que vocês acham? Com certeza. Existe muito. Existe muito. E não só em todas as áreas, não só na saúde. Mas em todas as áreas as pessoas se limitam muito. Justamente por não quererem dar o próximo passo. Até tem a intenção, mas hoje não dá, hoje eu não consigo, talvez assim, talvez. Vai contando aquelas mentirinhas para elas mesmas e vai deixando para depois. E sempre se deixa para depois. E a coisa não acontece. Então é algo bem comum mesmo. E por isso que a gente sempre fala. Toda iniciativa precisa de acabativa. Então, coloque no papel, estipule prazo, estipule método, que a coisa vai acontecer. Mas enquanto realmente você não sentar, estabelecer suas prioridades, estabelecer suas metas, a coisa ela não acontece. Fazer o passo a passo, né? Porque às vezes você não consegue hoje abrir a sua clínica, mas se você não começar a construir, daqui 1 ano, ou daqui 2, ou daqui 5, você também não vai ter conseguido. Sim. Então precisa, né? Como a Ana disse, tem que ter esse passo a passo. Esse projeto, ele precisa sair do papel de alguma forma. Precisa realmente ter a atitude de ação, né? Não adianta só sonhar, né, Ju? Não, sonhar é bom, mas tem que ir lá e todos os dias e trabalhar. E eu falo muito, até quando a Ana veio, eu falava muito pra ela, que empreender, muitas vezes você se dedicar fora de horário. Então, muitas vezes você vai precisar desses sacrifícios, mas você tem que ter em mente qual é o seu objetivo. Se você tem o seu objetivo muito bem traçado, você vai passar de uma forma mais tranquila. Não, então eu vou trabalhar fora de horário, eu vou trabalhar num sábado, num domingo, porque muitas vezes quando a gente começa no empreendedorismo, a gente é sozinha, né? O pessoal fala, eu empresário, eu empresário. Então você faz de tudo um pouco. Faz o marketing, faz o digital, faz a venda, fecha a venda, tal, e é assim realmente, mas tudo é uma construção. Para você chegar e ter uma equipe do comercial, de marketing, você precisou dar aquele primeiro passo. Então também é ter um pouquinho de paciência e persistir. É difícil, mas tem que persistir. Aí você tocou numa palavra aí que dá alguns arrepios em muitas pessoas que estão nos ouvindo, que é a venda. Para vocês, foi disruptivo saber que a consulta é uma venda, que a consultoria que você vende é uma venda, que a estratégia que você leva para a empresa é uma venda, que precisa ser, que você precisa para movimentar a sua carreira e sua empresa, você precisa vender. Foi disruptivo. Isso foi tranquilo para vocês? Conta a verdade, gente. Ainda é. Para mim está sendo difícil. Ainda é, porque a venda, ela não é a gente simplesmente não chega ali, se posiciona e vende. A coisa ela é construída. Isso. Né? Então a gente precisa muito desse entendimento do que de fato é a venda. Tanto que você está conosco. Né? Você está nos ensinando cada vez mais sobre como esse posicionamento pode trazer isso pra gente. Então, naturalmente, a gente sabe que todo mundo se vende o tempo inteiro. A gente se vende ao chegar, a gente se vende ao falar, mas quando é para ir para a linha de frente, para gerar valor para o seu negócio, muitas pessoas se travam.
E esse é o grande X da questão, e para o meu entendimento, vai muito além do que você simplesmente precifica. É como muitas vezes a gente conversa, o valor que você gera para o seu negócio. A transformação, né? Que você leva resultado pro que mundo, você, né? exato. E o resultado que você também vai trazer, vai agregar para aquela empresa. E, de novo, muitas empresas sabem da importância daquilo, mas ainda se travam para fazer esse investimento. Então, a gente precisa cada vez mais gerar essa necessidade para que o empresário entenda e perceba que, de fato, aquele serviço ele é essencial. E não é essencial simplesmente porque tem que cumprir tabela, mas é um essencial que você vai, além de não pagar multas, por exemplo, quando a gente fala em medicina e segurança, você vai gerar satisfação para o seu colaborador. Quando você gera satisfação, você mantém pessoas ali motivadas trabalhando. Sim. Aí volta pro RH. Por isso que quando a gente conversou sobre a Santé, que até então era Santé Medicina e Segurança, e depois virou Santé Group quando o RH chegou, a gente entendeu que é um ciclo virtuoso, RH, medicina e segurança, porque ele está conectado. Isso. Ainda mais no tempo de hoje, quando a gente fala de saúde mental. Sim. Em que a gente precisa trabalhar muito, precisa dar muito, fazer muito, mas precisa cuidar também do interno, da saúde mental. Com certeza. E assim, é muito rico, né, esse trabalho de vocês. Esse ecossistema que vocês criaram, eu vejo que todas as pontas que qualquer empresa, seja ela pequena ou seja ela gigante, ela precisa dessa visão. Imagina o quanto é rico. Você já tem ali o colaborador com você, sabe da real estado de saúde dele e poder traçar um plano para esse RH, porque hoje a gente sabe que o absenteísmo, o turnover, são os principais ofensores de uma empresa hoje, né? Na produtividade. Que gera um custo enorme para a empresa, né? Sim. Então, eu falo muito que a Santé, ela não quer oferecer um serviço, ela quer oferecer uma solução. Sim. Então, a gente, para pensar em solução, a gente pensa 360 graus. Medicina, segurança e RH. Não, foi fantástico essa união de vocês. E a gente até fala muito a questão da NR1. Que vai passar por essa reestruturação. Já está nesse processo. Foi recentemente adiado, né? A regulamentação dela mesma, a exigência, mas ela está nesse processo de educação, ou educativo. Mas as pessoas precisam já começar a olhar para isso. Porque na hora que vier, vai ser a top-down. E aí as pessoas vão ficar, oi, e aí, o que é que eu faço? Então, quem sair na frente vai ter a vantagem, e não só a vantagem de multa, mas é o benefício de ter pessoas saudáveis no dia a dia do trabalho. Eu acho que esse é até maior do que a própria multa, sabe, Ana? Porque hoje a gente vê tanto adoecimento aí, principalmente na saúde mental, porque o clima organizacional não contribui para que aquela pessoa se sinta valorizada e pense em crescer com a empresa, e muitas vezes a empresa quebra e não sabe que foi por isso, né? Isso. Quando o empresário perceber que a mão de obra, que o funcionário é a grande motriz daquela empresa, a grande mão produtiva da empresa, ele vai olhar com outros olhos para aquele indivíduo, né? Isso indifere de tamanho de clínica, isso indifere de tamanho da empresa e do ramo. Isso. Eu já fiz palestras, eu já desenvolvi trabalhos para empresas grandes e para empresas pequenas, em que as dores são as mesmas. Ana, como eu motivo o meu time? Cuido da saúde mental. Como eu faço que eu vou conseguir isso? Motivar se as pessoas estão adoecidas, né? Exato. E não só isso, mas de fato não saber o básico. Sim. De você, como eu motivo o meu time? E às vezes você dá um day off no aniversário. É algo simples, mas que faz sentido para ela. Sim. Às vezes você trazer algum tipo de agradecimento, um ovo de Páscoa. Coisas básicas que ainda faltam em muitas empresas. Acreditem, parece que é algo distante, mas não é. Seja empresa, como em clínicas mesmo, ou em hospitais, ou até mesmo em indústrias, comércio, varejo. Então, o que as pessoas precisam entender é que as pessoas, elas fazem... são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Que fazem tudo fazer sentido. E quando você não está conectado a isso, fatalmente você vai ter o absenteísmo, vão ter pessoas doentes que vão se afastar, vão ter pessoas que vão colocar atestado, nem se afastam, mas colocam atestados recorrentes em que os CIDs não casam, ou seja, você não pode nem afastar aquela pessoa. Não produz, você não pode contar com ela. Aí, às vezes, você contrata uma segunda pessoa para poder suprir aquela ausência, aí você paga uma e paga outra.
Olha aí o prejuízo. E a própria equipe vai ficando desestimulada, né? Então, às vezes você tem 10 pessoas que não precisaria tanto e as 10 estão naquele mesmo movimento de tristeza, insatisfação. Então, Isso quando também não tem aquelas ações que são ações meio que só para cumprir tabela. Isso é outro risco também. E é um perigo quando você faz ações para cumprir tabela. Sim. Porque você faz de conta que faz, a galera faz de conta que aceita, mas por trás está super insatisfeito. E aí você faz todo um trabalho, investe dinheiro nisso, mas o resultado é zero. Então, por isso que também é outra coisa importante que a gente fala muito para os nossos clientes analisem os resultados. Sim. Não adianta você trazer aqui, vamos implantar avaliação de desligamento, de experiência, vamos implantar pesquisa de desligamento. Você mediu o resultado? Não medi. Ou seja, cá pra nós, não fez nada? Porque se você faz uma pesquisa de desligamento e você não avalia o principal motivo de desligamento, você não está fazendo nada. A informação ficou perdida. Ficou perdida. Com certeza. Então, esse é um ponto importante também que precisa ser olhado sempre. E aí, eu quero muito aproveitar essa fala de vocês para chamar a sua atenção, porque dentro da consultoria existe um pilar que sempre que vocês nos procuram para consultoria, vocês nos pedem para trabalhar o encantamento do seu paciente. Mas pensa que em toda essa fala, e aí você vai começar a perceber que quem precisa ser primeiro encantado é o seu colaborador. Né? Dentro do Secretary Experience, que é o nosso curso reconhecido pelo MEC, o primeiro movimento que nós fazemos é com que essa secretária se sinta encantada pela posição dela dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Porque se ela percebe a importância que ela tem dentro do negócio, pode ter certeza que o seu paciente vai sim ser encantado. Então, às vezes, a gente deixa, acha que está economizando e está dando um tiro no próprio pé. Então, o encantamento fideliza e o encantamento começa com o seu time, com o seu colaborador, né? É verdade. E aí, eu quero falar aqui porque elas são também especialistas em oratória, em comunicação. O tom que eu falei pra você lá no início, que é Transforme Oratória em Movimento, é um curso transformador de fato, né, gente? E aí me falem o quanto é importante essa comunicação dentro de uma empresa, essa comunicação fora dela também, porque nós falamos aqui sobre algo que veio pra ficar e cada vez a gente vai ter aí a constância disso, que são as redes sociais, de você olhar pra câmera e se posicionar. Qual é a importância disso, né, hoje para qualquer profissional da saúde que está nos ouvindo? Se pudesse colocar na escala de 0 a 100, é 100. 101. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, porque não é só a comunicação, não é só o falar, mas é se fazer entender. E além do se fazer entender para quem fala, mas escutar para quem ouve. A escuta ativa, essa muito conexão importante. Do falar e do escutar, e do se fazer entender e do se permitir ser ouvido. Porque a fala, a comunicação, tem muito mais a ver com quem está falando. Então, nós que falamos, precisamos buscar ferramentas para sermos entendidos. Fazer claro, né? Agora, o outro lado precisa também querer ouvir. E esse movimento é que ele precisa ser construído. A importância da empresa é essencial, porque quando você fala assim, eu preciso de tal informação, se você não é claro com o que você quer, com o que você busca e precisa, o outro não vai entender. E às vezes o básico tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito, para que aquela pessoa consiga falar. E a gente está num movimento, numa realidade em que subentender... a gente acha que todo mundo entendeu. Que todo mundo sabe. Ela já trabalha... ser dito, né? Ela já trabalha aqui, ela já entendeu. Ela sabe o que é que tem que fazer, né? Eu subentendi que era para fazer tal coisa, aí vai ter retrabalho. Sim. Então, algo que poderia ter sido feito da primeira vez corretamente... Não é feito. Vai ter que ser feito retrabalho. Então, se existe uma preocupação de ser claro e objetivo com o que se pede... E devolver aquilo de fato, olha, é isso que você precisa. Eu sempre costumo dizer, até uma dica de ouro aí, quando você for falar com alguém, procura saber se ele entendeu a orientação que você passou. É uma dica que eu sempre costumo dar de líder liderado. Sim. Porque me fala o que é que você entendeu. É isso mesmo? Aí ganha tempo, encurta caminho, para que você consiga fazer. Mas eu sempre falo, a gente nasce sabendo se comunicar através do choro. E a gente perde a capacidade de comunicação ao longo do tempo porque a gente é podado.
em muitas situações. Desde criança, menino, cala a boca, menino, você fala muito, menino, fala baixo, menino, isso. E a gente vai internalizando isso. E isso vai começando a ficar enraizado na gente e vem onde vem as crenças limitantes. E a gente se limita, não fala. Hoje a gente vive uma geração que não busca muitas vezes repertório, se acomoda. Não tem paciência, né? A gente ouvir, porque coloca já no 2. Coloca no 2, não escuta. Boa, Ju. E tem a questão, a gente vive uma geração e um movimento de conhecimento, de informação, mas é uma informação desinformada. Porque é raso. A gente olha aqui alguma coisa rápida, faz uma leitura dinâmica, não entende muito bem, passa pra frente, ou então se vale de opiniões de outras pessoas para tomar como nossa. A comunicação é extremamente importante e por isso que ela está tão em alta, porque as pessoas perderam ao longo do tempo essa capacidade. E aí não é só se comunicar, de falar, como eu comentei, é de se fazer ouvir e de ser ouvida. Até a sensibilidade de falar, né? A gente vê muitas vezes com os times, os liderados não sabem falar, não tem, né, essa sensibilidade mesmo do modo de falar, o momento de falar também, né? Sim. Que isso também faz parte da oratória. Em que momento eu devo falar? Como é que eu chamo a atenção? Como é que eu conduzo? Um feedback, por exemplo. Que eu conduzo essa reunião, esse feedback. Então, tudo isso também é trabalhado no tom. E esse ecossistema de vocês ficou muito perfeito. É um combo perfeito para você que quer ter sucesso aí na sua empresa, dentro da área da saúde ou em qualquer outra área, né? Sim. Gente, tá acabando o tempo aí. Temos que marcar mais para falar sobre o Santé Group, sobre Juliana, sobre a Ana Amélia, sobre o Tom, porque são informações importantíssimas pra gente. E se vocês acham, porque quem tá em casa eu tenho certeza que já tá com um papel cheio de estratégias. Mas se vocês acham que valeu a pena, a gente tem aqui um ritual. Se valeu a pena, a gente faz um brinde de café. Aí. Muito bem. Um brinde. Esse episódio que valeu eu sei muito. Que foi cheio de estratégias pra você. Já começa a seguir o nosso canal. Manda esse episódio pra um colega seu que também é profissional da saúde, que é dono de consultório, dono de clínica, que quer crescer de forma sustentável e com propósito, porque aqui toda semana tem um conteúdo de muita qualidade para você. Então, eu agradeço muito, Ana Amélia. Obrigada, Juliana. Obrigada, Santé Group, por ter trazido. Foi muito bom. Tantas estratégias. Passou muito rápido, gente. E para você que está aí do outro lado, ó, já tá seguindo o nosso canal e bora vencer!